Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina de Cuidados em Saúde do Idoso e Nutrição Dietética. E o nosso tema, hoje o tema da nossa aula, será Introdução ao Ciclo Vital. No nosso tópico 1, nós vamos falar das fases da vida humana. O ser humano, assim como todos os outros seres vivos, tem fases que são ciclos vitais. Todos nascem, crescem e se desenvolvem, tornam-se adultos, envelhecem e então morrem. Então isso é o ciclo natural da vida, né? Todo mundo nasce, cresce, evolui, realiza sonhos, constrói vida e aí chega um momento que é a hora finita, acabou, morreu. Mas sabendo-se que hoje nós podemos ter uma velhice muito mais sadia e muito mais saudável. Durante esse processo, há experiências que serão vividas. Nós vamos ter experiências positivas e experiências negativas que irão compor nossa história, que irão compor as histórias que nós vamos contar para os nossos netos, lá na frente. Quem tem a pretensão de ter netos, nós temos que ter histórias vividas para a gente poder falar. A gente só pode falar do assunto que a gente já viveu. Aquilo que eu não vivo, eu não consigo falar com clareza, com certeza do que eu estou passando para aquela pessoa. A infância é a fase que se inicia do nascimento e vai até os 9 anos de idade. Aproximadamente, nessa há grandes transformações psicológicas e sociais nas pequenas crianças. Então, até os 9 anos, existem várias transformações, tanto físicas como psicológicas. Lembrando que a literatura diz, e todos os estudos apontam que o ser humano forma o caráter dele até os 7 anos. Então, o caráter dele vai ser formado até os 7 anos. Se o caráter dele vai ser o caráter até o fim da vida. Não se muda o caráter de ninguém. A pessoa ela pode apenas modificar algumas coisas para melhorar a convivência dela com a sociedade, mas o caráter dela é para sempre. Cada uma das quais podem ser influenciada pela cultura, pelos valores e pelas crenças em que a criança está inserida. Então é importante, falar que a criança ela é uma esponja. Como assim, professora, uma esponja? Se você pegar uma esponja e botar na água, ela vai absorver e vai sugar a água, não é isso? Uma criança, até os 9 anos, como é considerada, ela está absorvendo tudo aquilo que ela está vendo, tudo aquilo que ela está vivenciando, tudo aquilo que ela está aprendendo, ela está tomando para si. Então, essas experiências podem ser boas ou experiências negativas ou experiências positivas. Vai depender muito do ciclo que ela vive, o convívio que ela está, a crença, a moradia, a sociedade, isso tudo influencia no desenvolvimento dessa criança. Na adolescência, é a fase que se inicia aos 10 anos de idade e segue até os 19 anos. E, professora, então eu tenho 18 anos, ainda estou adolescente. Lembrando que perante a lei, 18 anos, você já é responsável pelos seus atos. Nós estamos falando sobre fase vital, fases da vida humana, ok? A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento composto por subetapas, que são a pré-puberdade, a puberdade e a pós-puberdade.
todo esse período, né, todo esse período de transformação durante a adolescência é um processo de muita transformação. Para as meninas é de uma forma, para os meninos é de outra forma, mas contudo é uma fase que deve ser muito observada pelos profissionais de saúde. Principalmente quando esses adolescentes não têm uma boa estrutura familiar, certo? Por quê? Porque eles podem ser colocados em uma situação de risco e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente que é dever da sociedade que a gente proteja as nossas crianças. Lembrando que, eu vou só voltar bem aqui para deixar bem claro para vocês. Olhem só, essa imagem aqui mostra claramente as fases, né? Os dois bebezinhos, criança, aí passa pela fase da adolescência, puberdade, até os 19 anos, depois forma família, constrói sua família e ficam bem velhinhos. Hoje a perspectiva de vida, ela está acima, né, da média do que era antes, porque hoje os idosos estão se cuidando mais, estão se cuidando precocemente, para quando chegue na velhice, a Organização Mundial da Saúde considera idoso com 60 anos ou mais. Então, quando chega nos 60 anos, está com uma boa aparência, está com uma saúde boa. Isso já é uma preocupação não só quando se está com 60 anos, mas antes, para que tenha uma boa velhice. E aí agora nós vamos falar sobre a distribuição da população e o aumento da perspectiva de vida. Hoje, a nossa perspectiva de vida está com um número bem acima do que era anteriormente, como eu acabei de dizer, né? Vamos lá. Lá no tópico 2.1, fala sobre a distribuição da população do Brasil. E diz assim: a população sofreu inúmeras modificações no decorrer da história e seu aumento foi bastante significativo desde a antiguidade. A contagem populacional foi considerada importante, tendo em vista o planejamento das políticas públicas e respectivas ações. Tanto são realizados censos demográficos, constitui-se como a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa, a residência, a data de referência em domicílio do território nacional. O censo, ele dá uma indicação do número da população que nós temos no nosso país, certo? Então, o número da população que nós temos no Brasil. E assim, com esse número, vão se calculando exatamente a quantidade de verbas que vão ser liberadas para a educação, para a saúde, para moradia, para lazer, isso tudo de acordo com o número da população, tá? No território brasileiro. Por que eles fazem isso? Porque cada cidade tem deixa eu ver aqui como é que eu posso falar. São territórios diferentes, né? Umas são maiores, outras são menores, umas são menores, mas a população é muito maior, e umas são maiores, a região é muito maior, mas a população é muito menor. Vamos lá. São Paulo, né? É muito menor do que o território do Amazonas, mas a população de São Paulo é muito maior do que do Amazonas, não é isso? Então, lá
o custo para a educação, o custo para a saúde vai ser direcionado com um valor diferente do que para o Amazonas ou do que para Roraima, no nosso estado, por conta da população. Então, analisa-se tudo de forma coerente, claro, para que tenham verbas para garantir o que está lá nas diretrizes do SUS. A realização, de um levantamento como o censo demográfico representa um desafio importante para um instituto de estatística, sobretudo em um país. Dimensões continentais como o Brasil, com 8 bilhões 514 mil quilômetros quadrados aí, que esse número é muito grandão aqui para a professora falar, composto por 27 unidades de federações e 5.507 municípios. Então, é muita gente no nosso Brasil. Imagine se nós não tivéssemos o controle sobre essa população. O censo, ele é realizado para termos noção de quantas pessoas estão vivas, de quantas pessoas estão morrendo, de quantas pessoas estão nascendo. Isso tudo para ter o controle em relação à natalidade, à mortalidade, para que possa se ter o controle da população. Tem uma observação, esse ano, claro que foi um ano atípico, nós nunca podíamos imaginar que nós iríamos passar por uma pandemia como estamos vivendo neste momento, certo? E aí, os últimos censos que são muito utilizados para análise de políticas públicas são os de 1991, o de 2000 e 2010. Em 2020, estava previsto um novo censo, mas foi adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Então, nós teríamos esse ano um novo censo para atualizar os dados, para atualizar esses números, mas infelizmente, por conta da pandemia, por conta do coronavírus, foi adiada para 2021, que com fé nós já teremos uma vacina e aí nós poderemos fazer o nosso censo para ter esse quantitativo exato. Vamos lá. Por exemplo, aqui a população de Boa Vista, em 1991 e 2000, a população do município cresceu uma taxa média anual de 5,65%. Na UF, esta taxa foi de 4,54%, enquanto no Brasil foi de 1,63% no mesmo período. Olha a diferença. Lembrando que tivemos todo aquele período da imigração, os imigrantes vieram para cá, tivemos todo um processo de transformação, né? De adaptação. Na década, a taxa de urbanização no município passou de 98,22% para 98,27%. Foi um reajuste bem pouquinho, mas isso é expressivo sim. Entre 2000 e 2010, a população de Boa Vista cresceu uma taxa média anual de 3,55%, enquanto no Brasil foi de 1,17% no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 88,27% para 97,71%. Em 2010, viviam no município 284.313 pessoas.
Aumentou um pouquinho agora por conta da imigração, né? Se a gente formos fazer um censo hoje, esse número aí vai estar lá em cima. Além disso, um conceito é de suma importância na hora de pensar na distribuição da população dentro de um território. É importantíssimo saber como fazer esse censo. A taxa de envelhecimento é importante saber também. Lembrando que hoje nasce menos e as pessoas estão vivendo mais. Isso tudo por conta de novos pensamentos, novas ideias, né? Hoje as mulheres, quanto mais os anos passam, menos as mulheres querem ter filhos. Diferente de como eram as nossas mães, as nossas avós, que tinham 10 filhos, 8 filhos, 12 filhos. Hoje a média de filhos na família brasileira é no máximo 3. Lembrando que essa média são de pessoas esclarecidas, que sabem que uma criança não precisa só comer, a criança precisa de uma boa educação, precisa de uma boa moradia, precisa saber o que era uma boa qualidade de vida. Então, não é só colocar o filho no mundo, é entender que ele precisa de N coisas, que se você tem 5 filhos, você não vai conseguir dar a mesma qualidade para os 5, só se você tiver muito dinheiro, né? E aí você vai conseguir. Mas dentro da média de salário das famílias, não tem condição de você dar a mesma qualidade para os 5 filhos, né? Para quem tem 5 filhos, com a mesma qualidade, dentro do que se recebe hoje do salário mínimo, né? Uma família que recebe um salário mínimo, dar a mesma qualidade para todos os filhos, ou as crianças terem produtos com qualidades excelentes, roupas da moda, essas coisas aí. Então vão sobreviver dentro daquilo que seria para viver, né? As crianças, elas tinham que ter uma boa qualidade de vida e não ter sobrevida. E aí nós temos uma tabela, a tabela de estrutura etária da população de Boa Vista, né? Fala-se menos de 16 anos, 16 anos a 64 anos, a população de 65 anos ou mais. Vamos lá, a população é de 2.691 até de 91 a 2010, tá? Esse censo que nós estamos utilizando. Tínhamos até 2010, 2.691, ok? E lá no tópico 2.2 fala-se o seguinte: o impacto do aumento na expectativa de vida ou esperança de vida, né? Podemos falar dessas duas formas. A expectativa de vida ou esperança de vida se refere ao número médio de anos que o indivíduo viverá a partir do seu nascimento. Então, a partir do nascimento, se faz uma média, mais ou menos, de quanto a pessoa vai viver. Aqui nós temos o quadro da fonte do IBGE, tá? Fala o seguinte, que os homens, a expectativa para os homens nascidos entre 2015 e 2020 é homem 72 anos e mulheres 79 anos. A população mundial com mais de 60 anos fica com 12%, a população mundial com mais de 60 anos até 2050, 22%. Vamos lá, agora deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Por que será que os homens vivem menos que as mulheres? Essa pergunta é muito fácil de ser respondida, não é? Homem não gosta de ir para o médico, homem não gosta de se cuidar, homem só vai ao médico quando não está mais aguentando de dor, diferente das mulheres.
As mulheres, elas fazem, né? As mulheres responsáveis, lembrando, hein, mulherada? As mulheres responsáveis fazem os exames periódicos, os exames que tem que ser feitos anualmente, que é o Papa Nicolau, as mulheres que precisam fazer os seus exames da mama, qualquer coisa a mulher já quer saber o que ela tem, o homem não. A maioria das neoplasias que são diagnosticada nos homens, infelizmente, quando ela é diagnosticada, já está no estágio muito avançado, porque o homem só vai procurar quando ele já não está mais aguentando. Ele já está no limite do limite dele. Pode ser por medo, pode ser pelo fato do condicionamento, de que, infelizmente, os homens eles foram educados, né? Educados, que eu falo é condicionamento, de que o homem não pode chorar, o homem não pode sentir dor, o homem tem que ser durão. E não é assim, tá? Hoje, nós temos que entender que, da mesma forma que o homem pode sentir, que a mulher pode sentir dor, pode reclamar, o homem também tem o mesmo direito. Da mesma forma que o homem ele tem que procurar cuidar da saúde dele, cuidar da qualidade de vida dele, o homem também tem que cuidar, a mulher também tem que cuidar. É igual para todos. Falando de qualidade de vida, é igual para todos, para que chegamos numa velhice bem, para que a gente chegue na melhor idade bem, né? É claro que o nosso corpo ele vai deteriorar. Isso é fase, é uma fase que todos nós vamos passar. Mas que a gente chegue com uma boa qualidade de vida, pelo menos. Essa média essa média tem influência da mortalidade por idade de cada população, que, por sua vez, é determinada pelas condições de vida a que a população se expõe. Essa população, o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas é, sem dúvida, uma demonstração da melhora da qualidade de vida do brasileiro. O como é importante a gente começar a cuidar da qualidade de vida desde cedo, né? Desde agora. Agora vocês que são jovens, né? Estão na flor da idade, pararem com essa história de dizer, agora eu posso tudo. Quando eu tiver velha eu penso nisso. Não, nós temos que entender que nós temos que nos cuidar agora, para quando a gente chegar na fase da velhice, na fase do envelhecimento, nós entrar nessa fase com uma boa qualidade de vida. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o envelhecimento e os aspectos biológicos, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo, tchau, fique com Deus!